O programa Viva a Vida hoje conversa com o general de brigada Carlos Valdir Aguiar e conforme nós já havíamos prometido, algum tempo atrás, nós vamos conversar sobre a carreira militar, como o seu filho, como aquele amigo que você tem, pode seguir a carreira militar e chegar a ser piloto, chegar a ser um general, como o general Aguiar é. Eu acho que isso é muito importante, nós devemos seguir bons exemplos, exemplos de vitória, exemplos de liderança. Isso é muito importante. E é com muita honra que eu recebo aqui. General, prazer revê-lo. Tudo bem? Tudo bem. Paulista, dois beijinhos. Que bom. Por favor, sente-se. Então, para falar de carreira militar, eu fiz, lógico, que algumas colinhas, porque são muitas questões, é bem dividido, e eu quero não perder nenhuma informação, porque nós precisamos explorar o conhecimento do senhor aqui. Que eu sei que não é fácil, a agenda é tumultuada, é corrida, general? E por isso é que eu agradeço em meu nome, em nome do programa Viva a Vida, em nome da TV RVC, essa disponibilidade do senhor aqui conosco. É uma grande honra, uma grande satisfação. É nossa, não só uma honra, uma satisfação, eu acho que é nosso dever esclarecer a nossa sociedade tudo aquilo que podemos oferecer para que eles, junto conosco, possa cumprir a sua missão. E a sociedade precisa conhecer um pouco do Exército, o que é que nós temos a base de aviação aqui, em Taubaté, o que é que faz, mas principalmente eu acho que a garotada quer saber como que consegue seguir carreira no Exército, Agora, qual o que tem que fazer a pessoa que quer ingressar na aviação do Exército? Não estou falando em qualquer arma, Estou falando aviação do Exército. Falar disso é igual você oferecer doce para criança, não tem problema, como eu disse, é uma grande satisfação e nós contamos com a sociedade, nós servimos a sociedade e contamos com a sociedade junto conosco para trabalhar e temos que esclarecer sim. Primeira coisa, para servir na aviação do Exército, tem que ingressar no Exército. E ingressar de forma com um plano de carreira para ser sargento ou oficial de carreira do Exército Brasileiro. E como fazemos isso? Como o jovem pode fazer isso? Homens e mulheres. Ingressando para ser oficial, ingressando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e no prosseguimento na Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer um curso de nível superior. Para isso, anualmente, há um concurso de âmbito nacional, em torno de 400 vagas para homens e mais ou menos 50 vagas para mulheres. Essa prova normalmente é feita em setembro, a inscrição abril, maio, e o jovem tem que ter entre 16 anos e no máximo 21 anos. Porém, já tem que ter o ensino médio completo ou está cursando pelo menos o terceiro ano, porque aí no final do ano, antes da matrícula, já terá o ensino médio completo. No caso do sargento, ele tem que fazer o concurso para a Escola de Sargentos das Armas. Esse curso são 2 anos, o concurso é feito também na mesma época do concurso para oficiais, a idade limite é a mesma, 16 anos a 21 anos, e também tem que estar pelo menos cursando o terceiro ano do ensino médio. A diferença é que o curso é um curso nível superior, porém tecnólogo, apenas 2 anos de curso. Já o anterior, para oficiais, são 4 anos na AMAN e mais aquele primeiro ano na SpaceX, são 5 anos, curso nível superior. Aí sim, a chance para ingressar na aviação do Exército. O oficial, ele ingressa 2 anos depois de formado. Já como segundo tenente, ele manda o requerimento, envia o requerimento, e aí são muitos candidatos. Passa por um processo de seleção para ser piloto ou gerente de manutenção da aviação. Um processo que tem testes psicotécnicos bastante puxados, tem exames de saúde, exames físicos e outros de um modo geral. E aí,
no terceiro ano dele de formado na academia militar, já como tenente, ele vem fazer o curso conosco. No caso dos sargentos, ainda na formação, lembra que eu falei que são 2 anos de formação? No segundo ano de formação, após passar por um processo de seleção, lá no seu primeiro ano da escola, ele vem para Taubaté, ele ou ela vem para Taubaté para fazer conosco, no Centro de Instrução de Aviação do Exército, o curso de sargento de mecânico de aeronaves da aviação. Nós chamamos de qualificação militar, aviação, manutenção. E aí ele vai junto com o piloto, que é o oficial. O sargento vai tripular a aeronave do Exército Brasileiro em todos os rincões da nossa nação, levando o braço forte e a mão amiga do Exército Brasileiro. Gente, olha, não é fácil, né? Tem que ter muita perseverança, persistência, tem que estudar muito, né, General? Estudar bastante. Tem que estudar bastante, é muito concorrido, né? Muito concorrido. Agora, uma dúvida que eu creio que o telespectador tenha é, quando o rapaz faz 18 anos, obrigatoriamente ele tem que servir, né? Uma das armas, não é assim? Ele tem que se alistar. Ele tem que se alistar. Aí ele vai servir ou não. Exatamente, né? porque não há vaga para todos. Se ele se alistar, ali no alistamento ele já pode estar buscando uma carreira militar ou não? O serviço militar obrigatório, que vem do alistamento quando e aí só homem ainda, infelizmente, eu não sei se vamos ter um dia a mulher para o serviço militar obrigatório, ele se alista com 18 anos e ele serve por 1 ano ao Exército. Na verdade, ele não serve ao Exército, ele serve à nação brasileira. Exatamente. Né? Mas ele tem chance, algumas poucas vagas, de permanecer até 7 ou 8 anos, se ele tiver bom desempenho, se ele fizer curso dentro desse primeiro ano ou no segundo ano que ele permanecer no Exército, ele pode permanecer até 7 ou 8 anos, mas ele será, no máximo, cabo. Será um militar temporário servindo entre 7 ou 8 anos, sendo soldado ou cabo. Porém, nós temos outras oportunidades para ser também um militar temporário do Exército Brasileiro, sendo sargento ou oficial. Para isso, ele já tem que ter uma capacitação prévia nas áreas de necessidade do Exército. Por exemplo, para sargento, ser da área de saúde, ser um técnico em administração, ser até um técnico em manutenção, porque eu tenho algumas vagas ali no CAVEX para manutenção de helicópteros. E para isso, anualmente, as regiões militares do Brasil abrem vagas conforme a necessidade do Exército e publicam editais. No caso de oficiais, médicos, dentistas, farmacêuticos, quem sabe advogados, contadores, administradores, na área da tecnologia, da informação, anualmente o Exército publica vagas para convocação dessas pessoas, para serem militares. Porém, aí sim ele já tem que ter uma graduação anterior, ele já tem que vir com o curso técnico ou superior para ser convocado para trabalhar no Exército por 7 a 8 anos naquela área que eles já previamente trazem do meio civil. De forma temporária, né, De forma general? temporária. O limite máximo, então, seria de 7 a 8 anos. De 7 a 8 anos, se ele não fizer, como eu falei antes, as 2 escolas, ou a Academia Militar ou a Escola de Sargento das Armas, para ser militar de carreira. Aí pode ficar 30, 35 ou 40 anos, eu já tenho 37 anos. Muito bom. Gente, eu quero conversar agora com o general sobre o papel da mulher no Exército. Será que nós já temos mulheres piloto, né, na aviação do Exército? Sai daí que a gente já volta. Eu estou aqui no programa Viva a Vida, entrevistando o general de brigada, Carlos Valdir Aguiar. Ele é comandante da aviação do Exército no Brasil. Olha que honra! E nós estamos conversando sobre a carreira militar. Eu deixei uma pergunta no ar no último bloco, que é sobre a atuação da mulher
nas Forças Armadas, principalmente aqui, né, que nós estamos falando de aviação do Exército. General, nós já temos mulheres piloto? A mulher, aonde ela desempenha atividade, ela se sobressai, nós sabemos disso. E no Exército não é diferente. Um gentleman, né? Olha só. Eu tenho uma esposa, eu tenho que cuidar disso, tá, né? Certo. Então, ela está ouvindo tá a entrevista, eu estou falando isso para ela também. Mas o que eu queria dizer é que no Exército, a mulher também tem feito a diferença. Nós estamos por um processo de abrir vagas em mais áreas para a mulher. Mas nós já temos mulheres há bastante tempo na área de saúde, por exemplo. Mas só temporário ou não? De carreira, saúde. Médicas, dentistas, farmacêuticas de carreira. Existe essa possibilidade também. Mas aí é concursado. Aí é concursado, âmbito nacional, faz uma prova ou para a Escola de Saúde no Rio de Janeiro, dependendo da especialidade, ou para a Escola de Formação Complementar lá em Salvador. Mas é no mesmo ritmo das outras que eu já falei. No começo do ano a inscrição, ali no segundo semestre, agosto, setembro, outubro, o concurso. E para cada ano varia o número de vagas e o número de especialidades. Conforme a necessidade. Conforme também, a demanda atual, naquele momento, do Exército. Agora, a minha dúvida é o seguinte, a mulher, por exemplo, na carreira de saúde, ela já tem que ir com a formação em medicina? Exatamente. Né? O Exército não tem escola para formação, para graduação nem especialização. Em saúde ou em, como eu já disse, em direito, em administração. Eles já vêm com a formação. E para temporário, se registram, se inscrevem naqueles editais da região militar. Para carreira, faça uma inscrição para um concurso público de âmbito nacional e aí passarão por um ano ou na Escola de Saúde no Rio de Janeiro, ou na Escola de Formação Complementar do Exército em Salvador, dependendo da sua especialidade, para fazer uma adaptação ao serviço militar. Mas a sua parte técnica já traz consigo do meio civil. General, e qual seria a peculiaridade? Nós estamos falando de área médica, né? Está me interessando, porque eu tenho um filho que é médico. Então, eu já estou assim, querendo perguntar algumas coisas, você aí deve estar querendo saber também. Tem alguma peculiaridade, alguma especialidade que se busca mais ou não? Eu diria que essa busca depende muito das vagas que tem. Da demanda. Todas são muito concorridas. Todas. Eu não sei, eu acredito que na área de saúde a odontologia seja mais procurada do que a própria medicina para a carreira, não o temporário. O temporário se equivale, mas eu diria, todos são muito concorridos. Às vezes, aí eu saio da área de saúde e levo para outras áreas, às vezes eu tenho por ano 2 vagas para direito. Âmbito nacional, um concurso. Imagine quantos não se inscrevem. Gente. Isso quer dizer que nós selecionamos pessoas muito boas, vindas da sociedade, para servir a sociedade. Isso é muito bom para nós. E eu acho que é bem interessante porque acaba recebendo e agregando os valores, né, que são ali divulgados, são passados pelo próprio Exército. E principalmente o respeito à hierarquia, né, general? Você tocou no assunto que pra gente nós chamamos de cláusulas pétreas, né? É uma das cláusulas pétreas, trabalhar em cima de valores. Ter tudo como referência no que faz, são os valores, sejam valores sociais, culturais, valores militares, e nós exercitamos isso a cada momento na nossa rotina castrense. Esses valores, todas as pessoas de alguma forma trazem de casa. Porém, lá com muita perseverança e resiliência, nós praticamos isso diariamente no Exército. E eu acho que essa sinergia com os valores que cada um traz de casa, com os valores castrense, que fazem com que o Exército entregue esse produto, não o Exército, perdão, as Forças Armadas, entreguem esse produto à nação brasileira, esse produto de qualidade, de comprometimento, de sentimento de servidão. De patriotismo também. Patriotismo e civismo. Que a gente acaba não vendo mais, isso é muito importante. Isso, eu acho que, além de
fazer com que o nosso desempenho aumente, mas também não deixa de ser um legado que entregamos à sociedade. Sim. Imagine um militar temporário que passa 7 anos conosco, e experimentando, aí ele retorna à sua atividade profissional na sociedade. Transformado e um divulgador desses valores. E eu acho que só os valores é que levam uma nação ao tamanho da sua estatura político-estratégica que ela necessita. Sim, essa multiplicação, né, que é muito importante. General, agora, as mulheres que nós temos lá ainda não são piloto. Nós falávamos disso, das mulheres piloto. Isso, mas já temos mulheres. Nós temos várias mulheres graduadas na aviação. Já? Temos várias mulheres na aviação. Aquelas, como eu falei, várias temporárias em todas as áreas, da saúde, passando pela administração, mas nós já temos não oficiais, sargentos temporárias, mecânicas de aviação. Fazem manutenção naquelas aeronaves grandes, enormes, como você viu lá no nosso comando de aviação. Escalam as aeronaves, sobem lá em cima no rotor e fazem a manutenção. E com a mesma confiabilidade, quem sabe até com mais meticulosidade do que o próprio militar homem. Mas em breve, aí sim vem uma novidade para todos os jovens a quem esperamos assim de braços abertos para servir conosco na aviação. Em breve teremos piloto mulher e teremos mecânicos de aeronave mulher de carreira. Já temos alunas no curso de formação de sargentos da aviação manutenção lá no nosso centro de instrução, como falamos lá no início. Elas estão terminando o curso. O ano que vem elas estarão tripulando aeronaves, os nossos helicópteros, com os pilotos e sargentos homens nos 4 cantos do país. E, como eu já te disse quando você visitou lá Taubaté, o piloto, às vezes, depende muito mais do mecânico, do sargento mecânico, do que de si próprio para conduzir uma aeronave para o êxito da missão. Como, por exemplo, para pousar numa área restrita, numa clareira, quem conduz a aeronave diz aonde eu posso ir é o mecânico. E o piloto obedece fielmente os comandos do mecânico. Então, ano que vem já teremos mulheres sargentos. Em 2021, nós teremos na Academia Militar das Agulhas Negras a primeira turma de oficiais de carreira com mulheres integrando. Em 23, 2 anos depois, algumas delas provavelmente já estarão requerendo fazer o curso de piloto. E aí já teremos em 23 para 24 as primeiras, se Deus quiser, pilotos do Exército Brasileiro do sexo feminino. Aguardamos toda essa capacidade feminina com muita ansiedade para agregar valor ao cumprimento das missões da aviação do Exército. Gente, fantástico isso. Eu adorei saber que nós teremos sim pilotos femininas, né? Porque eu como mulher eu tenho que, lógico, que buscar enaltecer as qualidades femininas. Eu acho que uma piloto feminina ela vai ser muito, muito, muito boa. Eu não tenho dúvida disso. Porque ela vai querer superar, né? Imagina, fazer um concurso e buscar uma vaga, que já não é fácil para os homens, para a mulher ela realmente vai ter que se superar e superar muitos obstáculos, então ela vai ser um produto muito bem lapidado. E a aviação do Exército é organização, é meticulosidade, é planejamento, é perseverança em atingir um objetivo. Isso é uma mulher pura. Isso são as características da mulher. Estou falando. Gente, nós vamos agora para um pequeno intervalo e já retornamos, porque eu fiquei com uma dúvida. Será que esses militares que ingressam na carreira, ou mesmo aqueles que se alistam, que conseguem servir, será que eles são remunerados? Fica aí que a gente já volta. Estamos no último bloco do nosso programa de hoje e conversando com o general Carlos Valdir Aguiar, que ele é comandante da aviação do Exército do Brasil. General, eu deixei uma pergunta, assim, uma questão sem perguntar, sobre a remuneração.
Quando o rapaz chega a 18 anos, vai para o alistamento obrigatório e é chamado para servir. Ele recebe para isso? Recebe. Ele recebe uma indenização, eu diria, para níveis do Brasil, para um serviço que é considerado militar obrigatório, até recebe uma quantia que razoável, que contribui para ele passar esse ano sem grandes problemas. Além disso, ele tem alimentação de manhã, de tarde e de noite, se ele precisar. Ele tem alojamento para dormir no quartel, se ele precisar. E ainda recebe um auxílio transporte, um vale transporte, para se deslocar, caso ele requeira isso. Então, ele presta um serviço à nação, ele se capacita, ele aprende de valores e ainda recebe por isso. E ainda não paga e ainda recebe por isso. A gente tem que... vamos dizer assim, sentir orgulho, enaltecer a oportunidade também que os jovens têm para experimentar, até para, de repente, saber se quer seguir a carreira ou não. É como se fosse, eu acho que é um test drive. E lá dentro ele pode depois fazer os concursos para as escolas militares, seja para temporário, seja de carreira, ele pode se habilitar a um desses concursos. Não necessariamente, por exemplo, quem não foi chamado para servir... não pode entrar, ele pode, pode prestar o concurso, pode... É porque nós temos pelo menos 70% do contingente ou do universo de seleção para o serviço obrigatório em algumas regiões mais populosas, não consegue vagas para servir. As vagas são escassas, até porque o orçamento público ele é limitado, então tem um número de vagas para incorporar, nós chamamos de incorporação, anualmente. Não conseguimos chamar a todos, gostaríamos, mas não conseguimos. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu vou ver se eu consigo agora, explorar um pouquinho. Eu queria saber, assim, um caso que o senhor tem, um caso verídico, que o senhor tenha passado por uma situação que tenha marcado, assim, um fato. O senhor tem, assim, de cabeça alguma coisa? Na minha carreira, são 37 anos. Deve ter alguma coisa marcante. Eu diria que tem muita coisa. Só a bênção de ser do Exército Brasileiro e poder servir a nação, eu diria que isso já é marcante. Sim. Mas, além disso, eu tive várias oportunidades em várias áreas, enquanto no Exército, áreas operacionais, na área logística, na área de educação, várias situações que marcaram e moldaram, mais do que marcaram, moldaram a minha personalidade, moldaram o meu caráter. Eu diria até que pode ter influenciado o caráter e personalidade da minha família. Pois bem, olha isso, se estende mesmo. Desde missões cumpridas na Amazônia brasileira, e eu servi por lá 9 anos, desde atividades de apoio a comunidades, a sociedade, em caso de necessidade, como em calamidades, seja naturais, seja outras atividades de garantia da lei e da ordem. Mas eu gostaria de destacar, como observador militar da Organização das Nações Unidas, lá no Timor-Leste, em que um momento, inclusive, eu fiquei entre duas tropas, 2 pelotões, uma da Austrália e outra da Indonésia, e eu no meio do rio, tendo que fazer com que eles se entendessem e não houvesse ali um conflito. E eu ali, como observador da ONU, tive que fazer a negociação para que eles chegassem a bom termo naquilo que estava sendo, naquele momento, reivindicado. Então, uma situação bastante interessante, mas eu não acho essa ainda a mais importante. Se não a mais importante, uma das mais importantes para mim foi quando, comandante do 4º Batalhão de Aviação do Exército, lá em Manaus, na região amazônica, a minha unidade foi designada em 2010, 2011 e 2012, ou seja, por 3 anos consecutivos, deslocar 2 aeronaves para a Colômbia para apoiar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, lá de Genebra, para fazer o resgate humanitário de pessoas, militares, políticos, policiais, que estavam em poder como reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc, né? As Farc, as famosas Farc, que graças a Deus hoje está em paz lá na nossa Colômbia, país amigo Colômbia. Deslocamos aeronaves, lá coordenamos com entidades internacionais, mídia, governo, com todos os diplomatas, todos que estavam ali para conosco coordenar a missão e trazer de volta da selva pessoas
para o seio das suas famílias, algumas com mais de 12 anos, como reféns no meio da selva. Mas a atividade técnica de voar, de fazer o resgate, e não foi um combate, foi uma missão humanitária, mas de pousar no meio do acampamento das Farc, de cumprir a rotina de contra-inteligência deles para que não fosse plotado o local que eles estavam, sem comunicação, sem armamento, sem nada, fomos lá. Mas o mais importante era ver no semblante daqueles que resgatávamos o ar de agradecimento, gratidão, de esperança, esperança. Pessoas que estavam doentes, alguns não aguentavam nem andar direito, mas observar a reação de cada um. Uns choravam, outros riam, outros ficavam mudos. E tem um caso até engraçado, na última missão nós fomos para resgatar 10. E eu voltei com 13. Mas não foram 13 pessoas. Voltei com 2 passarinhos no ombro de um e um porquinho do mato com o outro. Que era o que ele tinha para sobreviver, o que ele se apegou na selva para sobreviver. E eles trouxeram isso na aeronave. Então são casos que marcaram. Nós temos tanto e achamos que temos tão pouco. Pois é, a gente na verdade não dá valor, né? Mas, general, em poucas palavras, quem é o general Aguiar? O general Aguiar é uma pessoa humilde, é uma pessoa como você, é uma pessoa como que veio da sociedade. É uma pessoa que tem origem bastante humilde, de uma mãe que foi criada lá em Minas Gerais. Eu sou mineiro, então a gente costuma dizer lá, foi criada na roça, na fazenda, com pouco estudo. Meu pai serviu ao exército, porém como soldado, como nós acabamos de explicar, cumpriu aqueles 7 anos como soldado, cabo, e depois ele foi ser taxista, uma profissão nobre, e desses valores humildes saiu o aluno Aguiar da escola preparatória, depois o tenente, o capitão, o major e até hoje o general que aprendeu em casa e depois foi aperfeiçoado na caserna, no Exército Brasileiro, a seguir os valores, a cumprir valores, que mantiveram a mim e a minha família, eu acredito, de uma forma íntegra, totalmente disposta à disposição da nação, com desprendimento, com desapego, para servir a nossa sociedade. Esse é o general Aguiar, de origem humilde, como a maioria da nossa sociedade, que com dedicação e esforço, com as bênçãos de Deus e com os braços abertos do nosso exército, pode chegar no dia de hoje e dizer, sem sombra de dúvida, que é uma pessoa realizada profissionalmente e pessoalmente, assim como influencia a sua família para também sentir-se da mesma forma. É o general Aguiar. O senhor realizou um sonho que tinha, então? Realizei um sonho, e esse sonho, muitas vezes as pessoas podem confundir de ser do exército, de ser piloto, como eu sou. O sonho que eu realizei foi de servir a pátria. Essa é a sua missão, general? Essa é a missão, eu acredito que devia ser de todos nós. Eu encaro como a minha missão. Inclusive, essa é uma missão bíblica. E o exército facilita até isso. Ele facilita até a gente seguir essa missão de Deus, de Cristo, que é amar ao próximo servindo. É o que o exército me deu e é o que me fez sentir extremamente realizado. Olha, eu estou até arrepiada. Gente, é linda a história do senhor, parabéns. Que sirva de exemplo a ser modelado pelos nossos jovens, que sirva de exemplo para aqueles que têm os seus sonhos e que conseguem, por mais dificuldade que tenham, por mais obstáculos que venham a aparecer na sua vida, mas transponham-os. Busque forças, né, onde você precisa, em Deus, para que você consiga realizar o seu sonho, porque aquele desejo ardente, aquele desejo que você tem do seu sonho ser realizado, ele será se você perseverar. Perseverar. General, muito obrigada. Nós conhecemos o general Aguiar e conhecemos o ser humano, Carlos Valdir Aguiar.
Muito obrigada por essa oportunidade. Espero que vocês aproveitem muito dessa reportagem e aprendam muito como eu aprendi. Mais uma vez, espero recebê-lo em outras oportunidades aqui para conversarmos sobre outros assuntos, né? É só convidar. Muito bom! Gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante o programa de hoje, aprendido como eu aprendi, e que vocês tirem como lição maior a perseverança naquilo que se deseja e não encontre justificativas ou desculpas para parar no meio do caminho. Não, cada um de nós tem os seus talentos, as suas habilidades e que, se bem lapidados, podem nos tornar pessoas melhores e profissionais melhores. E você que deseja servir a pátria, aproveite e se inscreva. Você agora já conhece todo o caminho, que deseja uma carreira militar, seja temporário, seja de carreira realmente, já sabe o caminho. Salvo engano, eu acho que eu tenho aqui o site, não tenho mais, mas eu vou pedir para eles colocarem na tarjeta o site onde vocês podem entrar para buscar maiores informações para seguir a carreira militar, se for necessário. Agradeço a Verso Cabeleireiros, que está sempre conosco, com todo carinho, fica ali em Tremembé, que cuidou do nosso cabelo e maquiagem, e a Regiane Navas, que hoje cuidou do nosso look. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.